Bem-vindos a mais um episódio de Direitos Vitais. No episódio de hoje vamos tratar sobre manifestações culturais e maus tratos aos animais, com foco nas vaquejadas e rodeios, manifestações clássicas do Nordeste brasileiro, que há um tempo atrás começaram a instigar opiniões majoritariamente polêmicas, que levaram à elaboração de uma emenda constitucional e de uma ação direta de inconstitucionalidade. Para começar, eu estou aqui com a Maria Eduarda, uma estudante do curso de Direito que se disponibilizou a explicar melhor toda essa discussão judicial sobre todo esse problema. Maria Eduarda, por favor. Bom, Isadora, antes de tudo a gente tem que lembrar que tem uma lei constitucional que diz que a gente deve proteger a fauna de práticas cruéis. Porém, alguns anos atrás foi criada uma emenda constitucional que diz que quando se trata de manifestações culturais, não é uma prática cruel. Isso gerou vários comentários negativos, pois em um contexto normal, entre aspas, que não é uma manifestação cultural, o animal claramente estaria sofrendo tortura. Porém, dentro da manifestação cultural, ele não sofreria. Isso leva a gente a um impasse, porque em uma situação normal, isso seria tortura e uma situação de uma manifestação cultural não seria. O boi não sentiria a mesma dor numa manifestação cultural? No Ceará, por exemplo, a vaquejada foi reconhecida como um patrimônio cultural e material através de lei, com diretrizes que visam garantir a proteção dos animais. Entretanto, ainda assim tem gente preocupada com os danos que os bois sofrem, tanto que o STF julgou procedente uma ação de direta inconstitucionalidade contra essa lei. Tá vendo o impasse? É crueldade ou não? Na Constituição diz que não é, mas normalmente seria, e a circunstância de que faz não ser, não faz tanto sentido assim. A vaquejada começou com o intuito de ajudar os animais, de separar o gado um do outro. Agora é uma tradição centenária com influências espanholas e religiosas, e resiste de aproximadamente 1810 de práticas com muito provavelmente a originária vaquejada atual. Está no artigo 215 da Constituição que o Estado garantirá o pleno exercício de todo o direito cultural e acesso a fontes de cultura nacional. Proibir a vaquejada é ir contra a Constituição, além de que fará a identidade de toda uma região ser esquecida, principalmente a nordestina, que mantém as raízes brasileiras vivas. Escuta, isso tudo é um bando de mimimi. Você quer me convencer que boi sofre? Olha o tamanho do bicho. E você quer me falar que um tapinha aqui, uma chicoteada ali vai machucar ele? Ah, por favor, né? E outra, você faz ideia de quanto a vaquejada traz para o Brasil? De quanto lucro isso dá? Para você ter ideia, movimenta mais ou menos uns 14 milhões de reais, além de gerar mais ou menos uns 600 mil empregos, diretos e indiretos. Eles querem afetar a economia, deixar um monte de gente desempregada, só porque do nada decidiram que o bicho fica chateado. Dá pra acreditar? O filósofo australiano e professor de bioética Peter Singer tem uma fala que eu pessoalmente acho ideal para esse assunto. Se um ser sofre, não pode haver justificativa moral para deixar de levar em conta esse sofrimento. Não importa a natureza do ser, o princípio da igualdade requer que seu sofrimento seja considerado da mesma maneira como são sofrimentos semelhantes, na medida em que comparações aproximadas possam ser feitas de qualquer outro ser. Então, a gente acha que os animais são irracionais, mas a ciência já provou que eles pensam, sentem e percebem. Não é porque eles não têm o mesmo raciocínio que o nosso que eles são completamente racionais. O ser humano tem uma tendência a se achar superior a tudo, e por isso a gente se acha no direito de usar a fauna quanto a flora para nossos fins pessoais, como entretenimento, por exemplo. A gente considera os animais como coisas e não seres vivos. Isso é simplesmente grotesco da nossa parte. Graças à capacidade comprovada dos animais de sentir, desfrutar ou sofrer sensações múltiplas, como dor e prazer, eles também são considerados sencientes, assim os que tornam dignos de consideração moral e jurídica. Isso depende da sua configuração biológica e da sua capacidade de percepção sobre si mesmo e de qualquer aflição da sua inteligência. De acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal, o bem-estar do animal é a maneira de como ele lida com o seu entorno. Dessa forma, inclui como seu comportamento e seus sentimentos. Quando se trata de um animal de produção, tem que ter 5 liberdades. Essas 5 liberdades são de fome, sede e má nutrição. A segunda é livre de dores, lesões e doença. A terceira é livre de medo e angústia. A quarta, livre de desconforto. E a quinta é livre de manifestações do padrão comportamento da espécie. É óbvio que, serem usadas em vaquejadas, vai contra pelo menos metade dessas liberdades. Admitir agressão a animal para a diversão do ser humano parece um retrocesso inadmissível do direito brasileiro. Eu acredito que se as pessoas soubessem mais sobre os machucados causados aos bois e aos touros durante os rodeios e as vaquejadas, as pessoas seriam mais contra esse tipo de evento. Por exemplo, em algumas provas é realizado o corte do chifre do animal sem nenhum tipo de anestésico, o que, claro, causa sangramento e uma dor intensa.
Além disso, os animais também estão sujeitos a fraturas nas patas, rabos, rupturas de ligamento e vasos sanguíneos. Durante as provas de montaria, os animais são feridos com esporas, que são objetos pontiagudos acoplados às botas dos peões, que junto com o sedem e outros equipamentos fazem com que o animal gire e salte descontroladamente. A utilização de peiteiras, sinos e choques elétricos também causam grande angústia no animal. Além disso, o tracionamento do animal pela cauda possibilita o seu arrancamento, que pode vir a comprometer a sua medula óssea. Como se tudo isso já não bastasse, a sua queda brusca pode causar diversas lesões, como paralisia, luxação das vértebras e até mesmo a morte. E esses são só os sofrimentos físicos do animal, porque a gente tem que considerar que a simples perseguição de um animal indefeso, assustado e sem possibilidade de fuga é sim tortura psicológica, assim como as condições precárias de transporte e de confinamento. Claro, quem é a favor desse tipo de evento vai dizer que quando os animais não estão competindo, eles recebem um ótimo tratamento, com auxílio de veterinários, equipes especializadas, mas é claro que não existe compensação suficiente para a dor e a tortura que eles sofrem durante esse tipo de evento. É de uma ignorância e falta de tato ultrajante dizer que os animais não sofrem durante esse tipo de evento, é simplesmente impossível. No episódio de hoje, nós vamos encerrar propondo um questionamento. O direito brasileiro está correto de considerar manifestações culturais que usam animais não cruéis? Com todos os argumentos vistos aqui hoje, parece que não é apenas questão de opinião, sim uma questão de respeitar os direitos dos seres vivos. Como sempre, obrigada por nos assistir. Tenham um bom dia e até o próximo episódio.